Olá, bom dia no nome de Jesus. Mais um dia aqui na nossa, todos juntos, na quarentena com Jesus. Talvez você pergunte, mas por que o Renato insiste nessa quarentena com Jesus? Porque eu não sei você, mas eu a cada dia que passa, eu tenho buscado estar mais perto de Jesus. Porque eu sei que o único que vai poder me dar força, o único que vai poder me sustentar nesse momento, sustentar minha esposa, minhas filhas, os meus netos, os meus genros, os meus amigos e vocês estão assistindo esse vídeo, é o Senhor Jesus. Por quê? Porque todo mundo, com certeza você já falou, você já ouviu, que esses dias são dias muito difíceis, como nunca houve antes. Como nunca houve. E eu fiquei com essa palavra e eu fui buscar na Bíblia essa palavra. Tempos como nunca houveram. São dias como nunca houve. E eu encontrei várias coisas. O primeiro que eu encontrei foi lá no livro de Êxodos, quando depois da praga de Faraó, antes do Senhor Jesus dar as pragas sobre os primogênitos, o Espírito de Deus falou através do profeta ao rei que ele ia ver dias como ele nunca houve na terra, de grande pranto, e nunca haverá. Ou seja, morreram todos os primogênitos e aquela dor da perda nunca houve igual e nunca haverá. Então, por dor de morte, não vai ser um dia tão grande quanto o que já houve. Em compensação, eu encontrei o profeta Daniel, o profeta Isaías e o próprio Jesus a nos avisarem de situações de um tempo de grandes problemas, de grande tribulação e de grande angústia. Um tempo que não é o fim do mundo. O fim do mundo vai demorar para chegar ainda. Existem outras situações que devem se cumprir. Mas o tempo que nós estamos vivendo, diz o profeta Isaías, diz o profeta Daniel e diz Jesus, o próprio Deus, através da sua porção homem, que não são dias como nunca houve. O que significa isso? Todos eles afirmam que esse período é o tempo da ira do Senhor Deus. Por que ira? Porque nós deixamos, abandonamos, esquecemos, olvidamos, tivemos esses itens que o Senhor está falando que desagradam a Ele esses dias, nós esquecemos como verdade a palavra do Senhor e Ele está completamente irado. É o tempo da ira, é o tempo da grande tribulação, é o princípio das dores, como diz a Bíblia. Então são tempos de acertos de conta do Senhor Deus para com o seu povo. Por quê? Porque o profeta Isaías teve uma revelação que é importante para os dias de hoje. Ele diz que todo o povo de Deus, mesmo nesse período de início das dores, de grande tribulação, vai ser protegido. Presta atenção, eu e você seremos protegidos. Alguns, aqueles que não acreditam no Senhor Jesus, vão para a vergonha eterna e outros vão para a vida eterna. Mas nesse momento em que nós estamos vivendo, que não é o fim do mundo, que não chegou o fim do mundo, o Senhor vai nos preservar. É difícil de você entender? Sim, é difícil, a mim também. Sabe o que disse o profeta Daniel? Eu não compreendi, porque são tempos de difícil compreensão humana. Então é difícil eu e você compreendermos isso. Mas o que esses profetas estão querendo nos dizer? Eles estão querendo nos dizer que nesse tempo de quarentena com Jesus, de confinamento horizontal ou vertical, ou num tempo onde um inimigo invisível está vindo sobre nós, onde vários profetas disseram que iam faltar remédio, onde várias situações iam acontecer, o importante é que Jesus deixou claro que nós, nesse momento, temos que fazer todo o possível para estarmos inscritos no livro da vida. Eu sei que tem um monte de gente que está ouvindo essa pequena palestra minha e vai dizer, mas o que é esse livro da vida? Ou seja, vocês estão completamente distantes de Senhor Jesus, porque nós temos, diz o Senhor Jesus, diz o profeta Isaías, diz o profeta Daniel, que quem estiver escrito no livro da vida será salvo. Outra coisa que ele disse para nós é que nós não acreditemos em falsos profetas, que nós não acreditemos em pastores burladores, em padres que incitam a idolatria. Tudo isso, ele diz que vão ser tempos onde vão aparecer várias pessoas, várias situações, dizendo salvadores da pátria. Ele diz, nesse momento, tanto o profeta Isaías, quanto o profeta Daniel, quanto Jesus, não confie nessas situações fraudulentas. É o espírito de prostituição que o Senhor falou outro dia. Ele diz que quem perseverar na fé vai ser salvo. Então acredite, meu irmão e minha irmã, nesse momento onde
o momento de grande tribulação se aproxima, momentos difíceis, onde você talvez já esteja com um grande problema, é um tempo de você estar na quarentena com Jesus e primeiro falar, Senhor, eu quero entrar no livro da vida. O que é entrar no livro da vida? É você dizer, Senhor, o Senhor é o meu único e eterno Salvador. Não é Maria, não é Kardec, não é o Papa, não é a Igreja Católica, não é a Igreja Protestante, não é o Espiritismo, não é a macumbaria, não é o hinduísmo, é o Senhor Jesus. O Senhor é meu único e suficiente Salvador. Salva-me, eu quero ser escrito no teu livro da vida. Se você fizer essa declaração, uau, arrepiado estou, entrará no livro da vida. Segundo, não acreditar nos falsos profetas. Atenção, vamos ouvir, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quem perseverar na fé vai ser salvo. E o que acontece? Isaías resume. Hoje, falando com a Débora, minha filha, ela perguntou, mas papai, como é que eu posso manter firme na fé? O Senhor está falando conosco. O Senhor, só o questionamento da minha filha, as suas dúvidas, o seu medo, a sua angústia, a sua tribulação, os seus grandes problemas, são momentos e oportunidades que o Senhor está fazendo para acertar contas com você. E você deve voltar-se a Ele. E o que os profetas, Isaías, Daniel e o nosso querido Jesus diz como o próprio Deus? Ele diz, tenha cuidado. Ou seja, eu e você, nesse momento de coronavírus, devemos cuidar fisicamente e espiritualmente para não nos contaminarmos. É por isso da quarentena com Jesus. Não se contamine com vírus, coronavírus espiritual. Não se contamine com o coronavírus físico. Esses são vírus que você tem que cuidar. É pessoal, é você e Deus. É você e o coronavírus. Não tem como Deus pôr a mão nisso. Ou você se volta a ele, ou você se protege do coronavírus. Normal? Então, tenha cuidado. Acalme-se e não tenha medo. Você vai falar, mas eu tenho medo. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Se você já declarou que você quer entrar no livro da vida, que Jesus é teu único e suficiente Salvador, Ele vai cuidar de tudo. Ele vai cuidar das tuas finanças, vai cuidar do teu dinheiro, vai cuidar dos teus filhos, vai cuidar de tudo. Mas você tem que acalmar-se. Da onde virá o meu socorro? Olha para o alto. Meu socorro vem do alto, vem do Senhor Jesus. É isso que você tem que profetizar e falar a palavra de Deus. Não se deixe desanimar o seu coração. Você assiste 12 horas de internet e não é capaz de escutar um vídeo de um pastor para falar da quarentena com Jesus. Eu não sei nem se você está ouvindo. Existem pessoas que não são capazes de parar, mas olhem a televisão 24/24, vendo notícias e não são capazes de orar ao Senhor. Porque Daniel, quando teve essa visão, que ele disse que via além da compreensão humana, e ele percebeu que era um acerto de contas, ele não deixou desanimar o coração. E sabe o que ele fez? Ele fez uma oração. A oração dele foi assim. Eu vou tentar resumir para você, que é um pouquinho longo na Bíblia. Daniel orou assim e disse, Senhor, eu sei que o Senhor é grande e temível. Ou seja, você tem que reconhecer que isso que está acontecendo não é Satanás. Satanás está fazendo, o coronavírus está vindo com a permissão de Deus. O Senhor é temível, Ele está produzindo isso, usando Satanás, esse coronavírus, para um acerto de conta, para que nós entendamos. Como diz Daniel, o Senhor é um Deus temível, mas guarda a sua aliança de amor com todos aqueles que te obedecem. Primeira coisa, Ele vai guardar e vai te abençoar com a aliança de amor. Mas eu e você temos que obedecê-lo. Ele continuou, Daniel, nós temos cometido pecados de abandonar e nos rebelar contra a sua palavra. Você tem rebelado contra a palavra de Deus ou não? Daniel teve essa revelação. Quando ele viu que vinha uma grande tribulação, ele não sabia quando, sabia que era para os finais dos tempos, ele viu, Senhor, nós pecamos. Então eu e você, os ministros, os presidentes, o povo tem que acordar, porque nós nos rebelamos contra a palavra do Senhor Jesus. Nós somos culpados, e olha o que Daniel disse, estamos envergonhados. Entendemos agora que as maldições e as pestes, disse Daniel, descritas por Moisés, estão sendo derramadas sobre nós nesse momento. Continuou Daniel, todos transcrevemos a lei, todos nós deixamos de seguir a tua lei. A hora diz Daniel, ouve, Senhor, as nossas súplicas, olha e com bondade para nós. Nós não te pedimos isto porque nos achamos justos, disse Daniel, mas nós te pedimos isso, porque mesmo temível e grande aliança de amor, o Senhor é justo e misericordioso, Senhor. Ouve, Senhor, disse Daniel, perdoa, Senhor, e age.
Essa foi a visão de Daniel para o momento de hoje que nós estamos vivendo. E a palavra diz, se nós não ficarmos firmes na fé, nós vamos ser destruídos, nós não resistiremos. Então, para Débora, para você, para mim, para todos aqueles que querem resistir, manter-se cuidado, acalmando o coração, deixando o coração não desanimar, faça essa oração, peça perdão pela sua vida, peça perdão pela sua relação pessoal com Deus, com a palavra de Deus, com a sua idolatria louca que ainda nesse momento continua. Até quando? Isso é um problema seu e Deus. E o Senhor está dizendo, aqueles que não resistirem na verdadeira fé da minha palavra, não vão continuar, não vão sobreviver, porque vão deixar de estar escritos no livro da vida. Que Deus possa abrir teu entendimento, que Deus possa tocar o teu coração e perceber que são dias como nunca houve. Mas o Senhor disse assim para mim e para você, segue o seu caminho. Segue o seu caminho, diz o Senhor, porque são tempos onde muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão os mesmos. De novo, o Senhor diz para você, segue o teu caminho, segue sendo purificado, segue sendo alvejado, segue sendo refinado, porque aquelas pessoas ímpias vão continuar o seu caminho. Vamos seguir o nosso caminho com Jesus, quarentena com Ele, que nós seremos preservados, diz o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Fique na paz, se gostou do vídeo, dá um like, passa para frente, mas não diga amém só por ter visto, ok? Diga amém porque essa palavra entrou no seu coração. Deus te abençoe.